Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre crises de ansiedade, como é que isso acontece com a tecnologia, como é que a psicanálise vê isso. Eu vou pedir a você, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, curta e compartilhe, para que nós possamos alcançar um número maior de pessoas e que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante. Vou pedir também que você deixe um tema que você acredite relevante e necessário para ser tratado aqui no canal. Muito bem, como é que a gente vai falar, então, como é que nós vamos iniciar esse nosso vídeo de hoje falando nessa questão de será que eu preciso estar disponível 24 horas? Será que você já se sentiu assim? Eu tenho que estar disponível 24 horas. Eu preciso estar ali consumindo algo. Eu preciso estar, na verdade, hiperconectado. Eu preciso estar sabendo o que é que está acontecendo do outro lado da tela, do outro lado do mundo, e isso vai te consumindo. Então, aí já entra essa necessidade de estar hiperconectado, estar sempre conectado, te traz, na verdade, um questionamento a ser feito aqui, que é essa questão de que por que você não pode dizer não? Por que você não pode dizer que você está ocupado? Não estar tão disponível, que é a nossa pergunta inicial. Será que você percebe que você precisa estar sempre disponível? Isso é um sentimento seu. Então, estar sempre disponível me desenvolve também uma ansiedade muito grande, porque eu fico pensando no que o outro vai imaginar se eu disser que eu não estou disponível. E o outro é o outro. Quando nós falamos ali, né, que não posso dizer não, eu não posso deixar de estar disponível, eu estou desenvolvendo um esgotamento emocional muito grande. Ressentimento, será que o outro vai me achar interessante? Será que ele vai gostar de mim se eu não estiver disponível? Ora, por que é que você tem que estar disponível? Por que é que você tem que estar ali o tempo todo conectado, né? Isso leva a uma desorganização interna muito grande, porque você deixa de fazer as suas tarefas, o que é importante para você, passa a ser deixado de lado, porque você está na ansiedade de estar respondendo prontamente ao outro. Então, isso leva a uma exaustão, não só emocional, mas também somatização. E o que é a somatização? É quando o corpo já não aguenta toda essa questão emocional e o corpo responde. Responde como, Rosa? Ele responde com alergias, tosses, dificuldade de respirar, crises de asma, corpo com urticária, dor de estômago, dor de cabeça, enxaqueca. Todos esses sintomas, eu costumo dizer aqui, né, quem já me segue, sabe que eu faço essa abordagem da somatização e eu considero aí 98% das doenças são de fundo emocional e muitas são desenvolvidas por conta desta ansiedade do pós-digital, que é o quê? Eu não ter limite, eu ter que estar na rede social o tempo todo, eu ter que estar conectado. E é interessante que quando nós recebemos no consultório pessoas que se irritam com o parceiro, com o amigo, com alguém da família, eu mandei mensagem e fulano não respondeu e ele estava online. Como assim? Ele poderia estar ali online, mas ele devia estar fazendo alguma coisa da vida dele. Respondendo um e-mail, fazendo um trabalho, fazendo outras coisas e que você não é essa prioridade inicial que você acredita, porque você projeta no outro essa necessidade sua de ser a pessoa mais importante do mundo quando você não é. Então, também desenvolve aí essa questão de ansiedade. Por que o outro não me respondeu? Ele não respondeu porque ele tem outras coisas para fazer. Ele não respondeu porque ele tem outros afazeres. E esses outros afazeres significa o quê? Eu estou cuidando da minha vida, eu estou cuidando de uma atividade que eu tenho que fazer, eu estou treinando, eu estou dormindo, eu estou fazendo alguma coisa. Que não necessariamente eu tenho que responder para você nesse momento. E as pessoas que têm essa ansiedade
de responder rápido, de estar disponível, também cobram do outro, acreditando que o outro tem que estar como ela. E isso traz essa ansiedade, né? Então, quando a gente fala que eu consigo dizer não, a gente diz em sessão, até que ponto você está conseguindo dizer não, respeitar o seu limite? É mais ou menos aquela agenda no ambiente de trabalho, em que você deixa lá o essencial, o urgente e o que pode esperar até o final da semana. Então você vai fazendo ali, essencial hoje, urgente, para 3 dias. Então você vai seguindo aquela agenda. Essa é uma forma também, por exemplo, no ambiente de trabalho, de você trabalhar a ansiedade, de você saber que você tem sim tarefas a serem resolvidas, porém você tem um limite. Porém, se alguém vier, olha, você pode fazer isso para hoje ou para amanhã, você tem uma agenda a ser respeitada. Você vai dizer, infelizmente, eu não posso. Se for depois destas tarefas que eu já tenho, já estão agendadas, eu posso, com certeza, te ajudar. Eu posso ver se eu consigo. Então, na realidade, você não está dizendo sim imediatamente. Porque se você disser sim imediatamente, vai abarrotar a tua agenda ali e você vai se atropelar não conseguindo fazer, e aí gera essa ansiedade. E quando nós falamos aí, né, a cultura do always, eu sempre tenho que ser produtivo, eu sempre tenho que ter algo assim feito e para ser admirado, para ser comparado, para ser avaliado. Cada um tem seu tempo, cada pessoa tem seu limite. E eu posso conseguir fazer 2, 3 tarefas de um mesmo dia e o outro meu colega conseguir fazer uma ou duas, o outro conseguir uma. E não necessariamente eu tenho que estar ali no sempre sendo o melhor, sempre sendo essa pessoa super produtiva, sempre tendo essa conexão, essa parte do digital ali 100%. Por quê? Isso gera ansiedade. Tenho que respeitar. Antigamente, nós tínhamos as agendas, né, é, escritas. Eu ainda tenho a minha aqui e eu faço questão. Eu tenho a agenda no Google, mas eu tenho a minha agenda escrita, tá, na parte analógica, aí, porque me leva a ter um controle do que eu posso e do que eu não posso fazer. E aí você consegue elaborar estes espaços que você não tenha tantas atividades para você entrar em contato com as suas coisas. Bom, agora é hora de parar e tomar um café. Agora é hora de ouvir uma música. Agora é hora de não fazer nada. Agora é hora do happy hour. Agora é hora de treinar. Agora é hora de descansar. Então você vai ter horas no seu dia. Quando você não consegue fazer isso, se percebe que o teu eu, o seu super eu, né, ele está muito no digital. E se no digital, o que vai acontecer, né? Esse trabalho no digital também e essas demandas da rede social invadem o meu espaço psíquico. E aí o que acontece, né? É como se tivesse uma autoridade interna ali, que é o super eu ali. Você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que dar conta, você tem. E isso traz muitas vezes crises de choro. Por que muitas vezes crise de choro? Porque você chora, você está se pressionando tanto, mas quem é que está te pressionando? As pessoas te trazem algo para você fazer. Como é que você reage a isso? Você consegue dizer não? Você consegue fazer? Você desliga a rede social a hora que você vai para o quarto, você faz a higiene do sono? Quando você acorda, o que é? Qual é? Como é a tua primeira ação do dia? Se você tem o celular para despertar, o relógio para despertar, você levanta e você já começa a cuidar de você? Ou você vai, primeira coisa, você vai olhar no celular. Isso traz já uma ansiedade, você já inicia o dia com essa ansiedade. Quando a gente fala ali, né, de que a gente precisa entender, né, como é que funciona o nosso inconsciente, nós estamos falando do processo psicoterápico, que é o quê? Aprender a simbolizar o limite. O que é isso? Na hora, eu tenho que entender que o meu limite é esse. E porque o meu limite é esse, eu não sou menos que ninguém, e se o meu limite fosse outro, eu também não seria mais do que ninguém. Eu vou fazer respeitando as minhas condições. Bom, como é que é esse entendimento? Bom, esse entendimento é desenvolvido na terapia com base psicanalítica,
que é o que ali, né? Onde você vai ter o momento da tua higiene psíquica do digital, porque são 50 minutos que você não vai estar conectado. 50 minutos que você vai ter ali por semana para você entrar em contato com esse eu, com essa ansiedade, e é um momento de desconexão. E é intencional porque você está se proporcionando 50 minutos para resgatar o teu espaço. Para quê? Para uma reflexão. Quem sou eu? O que eu estou fazendo com a minha vida e com as mídias sociais? O que é que eu estou fazendo? Eu tenho que entender esse movimento que muitas vezes me adoece e eu nem percebo porque eu estou ligado ali no automático, eu tenho que estar competindo. Competindo com quem? Competindo para quê? Então, a importância de resgatar esse limite interno, né, buscar esse entendimento de como é que é, como é que eu tenho que ter a paz, a tranquilidade e a paciência de dizer não, de saber que eu tenho um limite a ser alcançado e que esse limite não deve ser ultrapassado, porque senão eu vou ter crises de ansiedade. E como eu disse, você pode ter crise de choro, você pode ter crises dessas somatizadas, conforme eu exemplifiquei aqui no vídeo. Então, a importância da gente resgatar esse limite interno, ele aparece muito no processo de terapia. Eu vou deixar aqui um questionamento a você. Faz sentido para você que nos dias atuais é muito mais importante você buscar a terapia do que já foi no século passado, no século XX? Faz sentido para você ressignificar os teus espaços internos, o teu eu, para que você consiga agendar de uma forma mais tranquila as suas atividades e saber dizer não e dizer sim para você? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez, curte, compartilha e se inscreve no canal. Até mais.